Olá, seja bem-vindo à parte 2 deste vídeo e o versículo está em Mateus 6:24. Nenhum homem pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, pois vai agradar a um e odiar o outro, e vice-versa. Onde tudo isto começou? Vamos bem direto, porque é uma sequência já agora do vídeo. Começou lá na criação. Sim, vamos voltar no tempo muito antes mesmo de ser criado a Terra. Você precisa deixar a sua mente livre para que o Espírito da Verdade possa falar com você. Então, neste momento, eu te peço que esqueça qualquer tipo de ensino, doutrinação, religião ou que você aprendeu. Só por um instante. Tire todo tipo de ideologia da sua mente e escute com a sua alma. É isso mesmo. Depois, você pode parar, tirar as suas conclusões. Se você achar que isso aqui é loucura, não tem problema. Não tem problema mesmo. Mas neste momento, vai parecer muita loucura para você, porque você nunca ouviu o que eu vou te falar. Bora lá? Então, em uma passagem específica, o Salvador verdadeiro, ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. E importa que quem o adore em espírito e em verdade. Então, no começo, o Pai, o Criador dos céus e da terra. Você não precisa imaginar como ele é, porque eu imagino que ele seja gigantesco, imenso demais. Por esse motivo que ele deixa claro: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Quem fará para mim uma casa que eu habitarei? Como que eu vou entrar? Não habito. Ele é imenso. A Escritura diz que ele está sentado acima das nuvens, a terra, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Então, o Criador dos céus e da terra, que é Espírito, imenso, gigante, onipotente, onisciente, onipresente, ele não está preso ao tempo, ele não está limitado ao tempo que você e eu estamos. Não, ele não está limitado a nada. Ele estava lá no seu reino tranquilamente. E ele decidiu criar seres humanos. Mas não seres humanos como somos hoje, carne. Não. Ele decidiu criar seres espirituais. Seres espirituais que você pode chamar de anjos. E o primeiro que ele criou foi o Salvador, o seu primogênito, o Messias, o príncipe, o filho, que na verdade, e agora você precisa ter um pouco de calma para entender isso, é o próprio Pai. O Pai pegou dele mesmo, uma porção e criou um ser pequeno, ao qual ele chamou filho. Ele criou o filho, o primeiro, o primogênito, a plenitude de todas as coisas.
Mas o Filho é o próprio Pai, só que numa essência bem pequena mesmo. Mas é o próprio Pai, é Ele mesmo. Eu sei que você está pensando agora, isso é loucura. Não, não é loucura. Não é loucura. Lembre-se que o verdadeiro Salvador, quando veio nesta terra, ele falou: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Sim, porque o Pai é o próprio Filho. O Pai e o Filho são um. Só que o Pai, ele é gigante, imenso. E o Filho, ele se tornou filho num tamanho para que ele fosse o modelo, o primeiro a ser criado. O primeiro. E daí, do Filho, ele criou todos nós. Nós não, né? Todos os anjos. Todos os anjos. Eu já estou dando um spoiler aqui. Ele criou todos os anjos à sua imagem e semelhança. Ele pegou o Filho, que é ele mesmo, uma versão pequena, e ali ele criou todos os outros, à sua imagem e semelhança. Só que assim, pense em centenas de milhares. É como você olhar um céu numa noite assim bem estrelada. Você não tem ideia de quantas milhares de estrelas tem. Inclusive tem um versículo que diz que o Pai sabe quantas estrelas tem no céu. E ainda vai além. Ele conhece e chama cada uma delas pelo seu nome. Incrível, incrível. Então o Pai criou centenas de milhares de seres espirituais. Sim, seres espirituais, porque o Pai é espírito. Você só vai entender quando você deixar que o Espírito da Verdade, fale ao teu coração. Pare, pense agora, pense um pouco, pare agora, vamos dar uma pausa aqui nesse assunto, para que você pare e pense. Se o verdadeiro Messias falou que ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, ninguém pode. Isso quer dizer o quê? O que quer dizer isso? Se existe dois senhores, logo existem dois espíritos. Logo existe dois espíritos. Consegue entender isso? Consegue parar e analisar e mastigar isso? Existem dois senhores. O verdadeiro Messias falou. É ele que está falando, ele não mente. Então existe o Pai, o Criador dos céus e da terra, verdadeiro, e existe o Senhor das trevas, o Deus deste mundo. Logo, existe o Espírito do Pai, o qual o verdadeiro Messias deixou bem claro: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Espírito da Verdade, o Consolador, que estará com vocês todos os dias. Ele está no mundo, mas o mundo não pode receber, porque não é do mundo. O Espírito do Pai está no mundo e é o Espírito do Pai que detém as obras do maligno. O Espírito do Pai está no mundo, sim. Esse é o Espírito do Pai. Poucos estão tendo acesso ao Espírito do Pai, porque ter o Espírito do Pai, o Espírito da Verdade, requer uma vida separada, requer se abster das coisas erradas, requer servir ao Senhor, Criador dos céus e da terra.
Já do outro lado existe o espírito das trevas, o espírito do mundo, o espírito do Senhor deste mundo, do Deus deste mundo, que está mas em muitos lugares aí que talvez até você está frequentando. Sim, o espírito deste mundo, ele está dentro das religiões, dentro das igrejas. Tem um nome, não vou falar aqui, mas com certeza você sabe. Com certeza você sabe. Então, bora lá para a sequência do vídeo. O Pai, neste dia, que não é um dia, né, porque ele não está preso ao tempo, ele criou o seu filho, que é ele mesmo, como dissemos, numa versão menor, e aí ele criou centenas de milhares de, vamos dizer, anjos. São seres espirituais. Cada um deles o Pai criou com uma personalidade própria, com vontade própria, com pensamento próprio, com decisão, com personalidade própria. O Pai não criou um bando de robôs programados para adorá-lo, não. Então aqui, mais uma vez, parando, você que está aí neste vídeo pode pensar assim: poxa vida, o Pai criou lá no mundo espiritual, no reino dele, no reino espiritual, ele criou milhares de milhões de seres espirituais, cada um deles com uma personalidade diferente. Isso, por um acaso, traz a você uma semelhança do que é aqui nesta terra? Veja quantas milhares de pessoas. Hoje, atualmente, são mais de 8 bilhões. 8 bilhões. Mas pense quantos bilhões já nasceram, já viveram, já morreram nesta terra. E quantos estão vivos hoje? Bilhões. E você não vai encontrar nenhuma pessoa com a mesma maneira de ser e pensar. Não. Nenhuma pessoa com a mesma digital ou com a mesma personalidade. Isso não traz para você alguma semelhança? Se hoje, neste mundo, nesta terra que vivemos, existe mais de 8 bilhões de pessoas vivas, com pensamentos diferentes. Ninguém sabe o que o outro está pensando e ninguém pode forçar ninguém a ninguém. Cada um tem a sua personalidade. Então, foi isso que o Pai criou lá no reino espiritual, o seu reino. O seu reino. Todos a imagem e a semelhança do seu filho, a sua própria imagem e semelhança. E o Pai colocou em cada um deles o seu espírito, do seu espírito. Sim, cada um deles tinha o espírito do Pai. Porém, cada um deles, lá no reino espiritual, tinha a sua própria alma. Lá no reino espiritual, eles eram compostos de espírito, de vida do Pai, e alma. Espírito e alma. Você consegue entender isso? Espírito e alma, porque não há necessidade de corpo, carne, sangue lá no reino do Pai. Não há necessidade. Por esse motivo que a Escritura deixa bem claro que a carne e o sangue não herdarão o reino, não herdarão. Então, neste ponto, você agora consegue entender qual é o primeiro Senhor e o mais poderoso. O primeiro Senhor e poderoso é o Criador dos céus e da terra, o Pai, o
Senhor de tudo, 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 tudo que você possa imaginar. Ele que criou os anjos, ele criou o próprio Salvador, ele criou, e a base do Salvador serviu como uma imagem e semelhança para serem feitos todos os outros, milhares de milhões. Eu estou sendo bem repetitivo para que você possa entender essa criação do Pai. Então, neste momento lá, no reino do Pai, todos estavam vivendo lá. O Pai, o Criador dos céus e da terra, ele determinou regras. Sim, regras. Ele, quando criou cada ser desse espiritual, ele colocou dentro de cada ser desse espiritual as suas regras, os seus mandamentos, as suas leis. Eu não estou falando aqui de Torá, por favor, não estou falando de Torá. Não pense isso, não estou falando de Torá. Então o Pai colocou os seus mandamentos, por exemplo, não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, não isso, sabe, as coisas erradas. O Pai colocou ali que aquelas eram as suas regras para que aqueles seres pudessem viver lá no reino dele. E claro, o Pai, em troca de livre e espontânea vontade, ele esperava a adoração de cada um deles. Mas o Pai jamais ele vai implorar, jamais ele vai exigir ou te forçar a adorá-lo, a amá-lo. Não, isso tem que partir de você, de livre e espontânea vontade de você. Aí sim, se você não tiver esse desejo, essa vontade, não tem problema. Não, o Pai não vai, hoje ele tem que me amar, o Pai não vai chorar, não vai ficar triste, porque você não o ama, não o quer, não tem problema. Ele quer simplesmente os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se você não é um desses, não tem problema. A única coisa é que você não vai morar no reino do Pai. Simples assim. Porque para morar lá no reino do Pai, é preciso reconhecê-lo como Senhor e Salvador. É preciso aceitar o sangue verdadeiro do verdadeiro Messias e guardar as palavras da salvação. Palavras que eu vou te passar ao longo dos vídeos daqui para frente, ok? Eu vou te ajudar, eu vou estar contigo nessa, porque isso também vai me ajudar a me manter no caminho da salvação. Então, bora lá, este vídeo aqui está te mostrando claramente quem é o Senhor dos céus e da terra, o Criador dos céus e da terra. Este é um dos senhores, que é o Criador de tudo, de todos, no mundo espiritual. Ficou claro? Se você tiver alguma dúvida, digita aí nos comentários. E bora lá. Agora vamos para o próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou te mostrar o Senhor das Trevas. Isso mesmo. Eu vou te apresentar o Senhor das Trevas. Como que ele surgiu, como que ele começou, quem ele é, o que ele fez, por que ele se rebelou, todas essas coisas eu vou te mostrar. Por mais que você já saiba, né, entre aspas, mas da maneira que eu vou te falar, você nunca ouviu. E espero que venha a te dar uma direção. Venha te dar uma direção clara mesmo, ok? Obrigado por você ter ficado nesse vídeo até agora. Se você quiser se inscrever, eu lhe agradeço demais. Deixar um comentário, um like, isso tudo é para que o vídeo possa alcançar mais pessoas, tá bom? Então, muito obrigado e venha comigo na parte 3 agora, parte 3, aonde eu vou te mostrar quem é o Senhor das Trevas, o outro Senhor, o outro
que mais de 80 ou 90% das pessoas estão servindo. Ele é fera. Ele sabe fazer a coisa acontecer de uma maneira sorrateira, mentirosa, mas é o jogo dele. Então, vamos lá.